Oi, gente, vocês já conhecem esse compasso aqui? Já tem esse compasso, ou tá pensando em comprar, mas não sabe como usar? Então, olha só, eu vou ensinar para vocês como usar esse compasso para fazer o design perfeito de sobrancelhas de acordo com a proporção áurea. Eu vou hoje te mostrar aqui no papel como que a gente marca os pontos e como que a gente une esses pontos, porque tem regras, mas eu também vou te ensinar daqui uns dias numa aula gratuita como fazer o uso desse compasso no rosto humano. Então vamos lá. Aqui a gente vai primeiro traçar uma linha reta. Depois, a gente vai abrir esse compasso, ó, ele tem uma parte maior e uma parte menor, que é a proporção. Então, a gente vai abrir a parte maior, no máximo que ele abre aqui, mais ou menos 5 centímetros. E a gente vai marcar sobre a linha reta os pontinhos. Então, o primeiro pontinho e o último pontinho. Aqui a gente vai ter o ponto 1, que é o ponto inicial da sobrancelha, e aqui a gente vai ter o ponto 3, que é o ponto final da sobrancelha. Aí a gente vai girar esse compasso aqui, posicionar a parte menor, ó, a primeira pontinha aqui da parte menor sobre o ponto 1, e aqui, ó, nessa região aqui, a gente vai ter o ponto 2, só que um dedo acima. Olha, então, deixa eu pôr o dedo aqui, um dedo acima. Aqui nós vamos ter o ponto 2, que é o ponto alto da sobrancelha. Agora, sem mudar aqui a medida que já tá o meu compasso, eu vou posicionar esse ladinho no ponto 3. E aqui desse outro lado, eu vou ter o ponto 5, que é o ponto que marca a espessura dessa sobrancelha. Agora, eu vou diminuir o tamanho aqui da parte maior, vou posicionar ela em cima do ponto 2 e do ponto 3, e na parte menor, eu vou ter o ponto 6. O ponto 6, ele é o ponto alto na parte inferior da sobrancelha. Agora faltou o ponto 4. O ponto 4, ele é um pouco abaixo aqui do ponto 1 e um pouquinho mais para cá. Ele é o ponto que vai marcar a espessura da sobrancelha. Ele é um pouquinho mais para cá, só para não ficar aquela sobrancelha reta. Agora a gente vai unir esses pontos, a gente vai traçar as linhas que unem esses pontos, e essas linhas, elas também têm regras. Olha lá, qual que é a primeira regra? A linha que une o ponto 1 ao ponto 2, ela deve ser uma linha reta. Então, eu vou aqui usar o meu compasso para me ajudar a traçar essa linha reta. Depois, a linha que une o ponto 2 ao ponto 3, ela deve ser uma linha que cai imediatamente aqui depois do ponto 2 e vai levemente curvada até o ponto 3. Levemente curvada, não pode ser muito curvada, não. Agora, a linha que une, deixa eu dar uma melhorada aqui para não ficar muito ângulo. A linha que une o ponto 1 ao ponto 4, ela deve ser uma linha mais arredondada assim, ó, quase uma barriguinha.
Agora, a linha que une o ponto 4 ao ponto 5, ela também é uma linha levemente curvada, quase nada curvada. Mas é importante a gente falar que o ponto 5 e o ponto 6, eles são pontos de referência, eles não são pontos fixos. Então, ele pode subir um pouquinho, pode descer um pouquinho. O ponto 6 também, ele pode subir mais um pouquinho, pode descer um pouquinho, né? Para a gente poder adequar ele aqui com a espessura da nossa sobrancelha. Então, vamos lá, ó. Vamos unir o ponto 4 aqui com o ponto 5. Agora, para unir o 5 lá no 3, a gente tem que levar em consideração que o ponto 6, ele é o ponto mais alto na parte inferior da sobrancelha e que ele deve ter mais ou menos a metade da espessura que tem a sobrancelha aqui na frente. Então, ó, mais ou menos a metade, ele vai cair um pouquinho aqui e daqui eu vou levar ele lá no 3 e daqui eu vou trazer ele aqui para o ponto 5. Certo?